Carolina tinha 28 anos quando conseguiu o primeiro emprego fixo da vida dela. Analista contábil júnior numa empresa de médio porte no centro da cidade, 22º andar de um prédio comercial antigo na Avenida Paulista. O salário não era grande coisa, mas era estável, e isso bastava. No primeiro dia, sentaram ela numa baia dupla. Do lado esquerdo, uma divisória alta. Do lado direito, um homem de uns 40 e poucos anos, magro, pele muito branca, cabelo preto liso penteado com risca lateral perfeita. Ele usava sempre a mesma camisa social azul clara, mesmo no calor de 35 graus. Quando a chefe apresentou, ele apenas acenou com a cabeça e voltou a digitar. "Esse é o Roberto. Ele é quieto, mas é o melhor contador da casa. Qualquer dúvida, pergunta para ele", disse a chefe, já saindo. Carolina sorriu. "Prazer, Roberto." Ele não respondeu, nem olhou. Só continuou digitando, os olhos fixos na tela, sem piscar. Ela achou que era timidez. Nos primeiros dias, tudo normal. Roberto chegava às 7h55, sentava, ligava o computador, trabalhava até às 18h05 e saía. Nunca almoçava com ninguém, nunca ia ao banheiro, nunca atendia ligação no ramal, nunca piscava. No terceiro dia, Carolina começou a reparar de verdade. Passava minutos inteiros olhando de canto de olho. Ele ficava ali, imóvel, só os dedos se movendo no teclado. Os olhos abertos, vidrados, sem o menor tremor de pálpebra. Nem quando uma mosca pousou na córnea dele. A mosca andou, ele não reagiu. Carolina sentiu um arrepio, mas tentou ignorar. Semana 2. Ela começou a cronometrar. Em uma manhã inteira, das 8 às 12 horas, Roberto não piscou uma única vez. Ela marcou no celular, 4 horas seguidas. Impossível. Chegou a pesquisar no Google durante o expediente. Quanto tempo uma pessoa aguenta sem piscar? A resposta era no máximo 1 a 2 minutos antes dos olhos queimarem. Ela mesma testou, 47 segundos e já estava chorando. Decidiu falar com a colega da baia de trás, a Fernanda. "Você já reparou que o Roberto nunca pisca?" A Fernanda riu. "Ah, ele é assim mesmo. Todo mundo brinca que ele é um NPC. Deixa quieto, menina. Ele é esquisito, mas inofensivo." Carolina não deixou quieto. Semana 3. Ela começou a chegar mais cedo para observar. Roberto sempre estava lá antes dela. Mesmo quando ela chegava às 7h30, sempre na mesma posição. Um dia, ela fingiu esquecer o crachá e voltou correndo para casa. Quando retornou às 8h20, ele já estava sentado, como se nunca tivesse saído. Impossível ele ter chegado antes. Uma noite, Carolina ficou até mais tarde, terminando um relatório. Eram 20 horas e 47 minutos. O andar estava vazio, só ela e Roberto. Ela ouviu o barulho do teclado parar. Olhou de canto. Ele estava virado para ela, olhando fixamente, sem piscar. Os olhos arregalados demais, como se as pálpebras tivessem sido coladas para trás. Carolina fingiu que não viu e continuou digitando. Sentiu o olhar dele queimando a lateral do rosto por minutos inteiros. Quando criou coragem e virou, ele já estava de volta para a tela, digitando normalmente. Naquela mesma noite, quando ela abriu o Excel para salvar o arquivo, uma janela do bloco de notas se abriu sozinha na tela dela. Letras pretas em fundo branco. "Eu vejo você quando você pensa que estou olhando para frente." Carolina gelou. Olhou para o lado, Roberto digitando, como sempre. Ela fechou o bloco de notas com o coração disparado. Salvou tudo e foi embora correndo. No dia seguinte, chegou decidida a falar com o RH. Mas antes de abrir a boca, outra mensagem apareceu no computador dela, dessa vez no próprio Outlook, como se fosse um e-mail interno, sem remetente. "Se contar para alguém, vou ter que entrar na sua casa de noite." Ela apagou, bloqueou, desligou o computador inteiro. Passou o dia inteiro sem olhar para o lado. Quando bateu 18 horas, saiu correndo. Naquela noite em casa, ela não conseguia dormir. Ficava revivendo a frase. Às 3h14 da manhã, o celular vibrou. Uma notificação do WhatsApp Business da empresa, que ela nunca tinha instalado. Mensagem de número desconhecido. "Você demorou 11 minutos para piscar enquanto lia isso." Anexo. Uma foto tirada de dentro do apartamento dela. Ela deitada na cama, olhando para o celular, olhos arregalados de medo. Carolina gritou. Levantou, acendeu todas as luzes, trancou tudo. Ligou para a polícia. Mas quando os policiais chegaram, o aplicativo tinha sumido do celular. Não havia provas. No dia seguinte, ela faltou, mandou atestado. Passou uma semana em casa com medo de voltar.
Quando finalmente retornou, porque precisava do emprego, Roberto não estava na baia. A cadeira vazia. A chefe disse que ele tinha pedido demissão sem avisar. Sumiu. Carolina respirou aliviada. Achou que tinha acabado. 2 semanas depois, numa quinta-feira à noite, ela ficou até mais tarde de novo. O andar vazio. Ela foi ao banheiro feminino no fim do corredor. Quando entrou, sentiu um cheiro estranho, doce, podre. Olhou para o teto, uma das placas de gesso estava torta, pingando um líquido escuro. Ela empurrou a placa com o cabo do rodo. Um corpo caiu no chão com um baque seco. Era Roberto. Ou o que restava dele. A pele ressecada, grudada nos ossos, os olhos ainda abertos, sem pálpebras, cortadas com precisão cirúrgica. A camisa social azul clara manchada de mofo. No bolso, um crachá antigo, de 2016. O verdadeiro Roberto estava morto há mais de 3 anos. Alguém tinha assumido o lugar dele o tempo todo. Alguém que sentava ao lado dela todos os dias, que nunca piscava, que a observava. A polícia nunca encontrou o impostor. A empresa tentou abafar o caso. Carolina pediu demissão na mesma hora e nunca mais colocou os pés no escritório. Até hoje, ela não consegue olhar para a cadeira vazia ao lado de ninguém, sem sentir que tem alguém ali, olhando, sem piscar. O prédio comercial de 5 andares na Avenida Boa Viagem abriga, no 3º andar, um call center terceirizado que atende linhas 24 horas de bancos e operadoras de telefonia. Quem trabalha no turno da madrugada sabe que o 3º andar é o pior. Ar-condicionado quebrado, luzes que piscam sozinhas e um interfone antigo, daqueles de parede com fio espiral, que nunca foi trocado desde a inauguração em 2004. Em 2013, exatamente naquele andar, uma atendente chamada Lívia Santos, 23 anos, foi assassinada dentro da sala de pausa. O assassino era o próprio namorado, que entrou disfarçado de entregador de pizza, discutiu com ela e a esfaqueou 27 vezes. O corpo só foi encontrado às 6 da manhã pelo time do dia. Desde então, o 3º andar ficou marcado. Todo mundo que entra no turno da madrugada ouve histórias. Mas ninguém acreditava de verdade, até 2021. Juliana tinha 31 anos e era supervisora do turno 22 horas às 6 horas. Mãe solo, precisava do adicional noturno. Chegava sempre às 21h45, conferia o ponto dos 18 atendentes, distribuía os headsets e começava o plantão. A primeira coisa que fazia era desligar o interfone da parede. Ninguém usava aquilo há anos. O ramal interno era tudo por software. Só que toda noite, quando ela puxava o fio, ele voltava a ficar ligado sozinho. Ela já tinha desistido de brigar com o aparelho. A primeira vez que aconteceu foi numa segunda-feira, 17 de maio de 2021, exatamente às 0h07. O interfone chiou. Uma estática forte, como se alguém estivesse soprando no microfone. Depois, uma voz feminina, baixa, quase um sussurro. Ramal 214. Deixa eu falar com a Lívia. Juliana gelou. Ramal 214 era o antigo ramal da Lívia morta. E ninguém usava mais aquele número. Ela apertou o botão e respondeu, meio brincando. A Lívia não trabalha mais aqui. Silêncio. Depois, a voz voltou, mais clara. Eu sei, mas eu preciso falar com ela mesmo assim. Juliana desligou na hora. Contou para as meninas. Todo mundo riu nervoso e voltou para o atendimento. Na noite seguinte, 0h07, o interfone tocou. Deixa eu falar com a Lívia, por favor. Dessa vez, foram 3 atendentes que ouviram. Todas mulheres. Os 2 homens do turno disseram que não ouviram nada. Na terceira noite, a voz mudou de tom. Juliana, você está usando o meu brinco. Juliana levou a mão ao lóbulo da orelha. Era um brinco de pérola que ela tinha comprado num brechó 2 meses antes. Nunca tinha mostrado para ninguém no trabalho. Ela arrancou o brinco e jogou no lixo. Passou o resto da noite tremendo. A partir daí, virou rotina. Todo santo dia,
0h07 em ponto, o interfone chamava. Só as mulheres ouviam. E a voz começou a falar coisas pessoais. Camila, seu filho tá chorando agora porque tá com febre. E era verdade, a babá ligou 10 minutos depois. Renata, seu marido tá com outra no motel da Caxangá. Renata ligou pro marido aos berros e flagrou a traição no mesmo dia. Mariana, para de tomar o remédio azul, ele vai te matar. Mariana tinha depressão e estava em overdose lenta de antidepressivo. A mãe dela encontrou a cartela escondida depois do aviso. As meninas começaram a faltar. Quem podia, trocava de turno. Quem não podia, chegava drogado de calmante. Juliana tentou falar com a gerência. Levaram um técnico para trocar o interfone. O técnico abriu o aparelho, disse que estava tudo desconectado, sem energia, sem fio ligado em lugar nenhum. Mesmo assim, naquela mesma noite, 0h07. Vocês podem trocar o interfone. Eu continuo aqui. Uma das atendentes, a mais corajosa, chamada Tainara, resolveu gravar. Colocou o celular encostado no aparelho na noite de 11 de junho. Às 0h07, o chiado veio. A voz falou por 47 segundos seguidos. Quando Tainara reproduziu o áudio no grupo do WhatsApp, todo mundo reconheceu na hora. Era exatamente a voz da Lívia. A mesma entonação, o mesmo sotaque do interior, até o jeito de arrastar o R. Compararam com um áudio antigo de treinamento que ainda estava no drive da empresa. Era idêntico, só que mais lento, como se estivesse vindo debaixo d'água. Na noite seguinte, a voz pediu algo diferente. Quero falar com a Juliana, só com ela. Juliana estava tão cansada de medo que aceitou. Pegou o interfone, respirou fundo e apertou o botão. Fala, Lívia, o que você quer? Silêncio. Depois, olha para o monitor 7. Juliana virou para o monitor 7, que mostrava a câmera da sala de pausa. A imagem estava normal. Mesas, cadeiras, micro-ondas. De repente, uma mulher entrou no quadro. Era a Tainara. Só que a Tainara estava do lado dela, na sala de operação, a 15 metros de distância. Na câmera, a Tainara da tela caminhou até a mesa onde a Lívia tinha sido assassinada. Pegou a faca invisível no ar e reproduziu exatamente os 27 golpes que o assassino deu 8 anos antes. Mesma sequência, mesmos ângulos, mesma duração, 42 segundos exatos. A Tainara real, que estava ao lado de Juliana, começou a imitar os movimentos no ar, como se estivesse sendo marionete. Os braços subindo e descendo, o tronco se curvando nos mesmos lugares. Ela não estava consciente, os olhos revirados, baba escorrendo. Quando acabou, caiu dura no chão, desacordada. O vídeo das câmeras internas foi revisado no dia seguinte. A sala de pausa estava vazia o tempo todo. Não tinha ninguém lá. Mas o movimento da Tainara possuída foi registrado perfeitamente pelas câmeras da operação. Na mesma semana, a empresa tomou a decisão. Lacrou o terceiro andar inteiro. Transferiram o turno da madrugada para o segundo andar. O interfone ficou lá, ainda pendurado na parede, fio cortado, sem energia. Mesmo assim, quem passa de elevador pelo terceiro andar depois das 23 horas, ouve bem baixinho, vindo do corredor vazio: Ramal 214, deixa eu falar com a Lívia. Juliana pediu demissão. Tainara nunca mais foi a mesma. Ficou com crises de ausência e às vezes repete os 27 golpes no ar, sem perceber. O prédio segue funcionando. O terceiro andar segue lacrado. E o interfone, segundo os seguranças, ainda toca. Sempre às 0h07. Florianópolis, Santa Catarina, setembro de 2023. A empresa se chama Nexlify, uma scale-up de tecnologia que cresceu rápido demais e ocupava 2 andares open space no Corporate Park da SC401.
Ambiente jovem, mesa de sinuca, cerveja na geladeira, música ambiente o dia inteiro. Ninguém usava crachá, ninguém batia ponto, ninguém reparava muito em quem entrava ou saía. Foi numa segunda-feira que o estagiário novo apareceu. Nome no crachá: Gabriel S. Idade declarada: 21 anos. Curso: Ciência da Computação na UFSC. Mas ninguém nunca viu ele na universidade. Ninguém nunca viu ele comer, ninguém nunca viu ele dormir. No primeiro dia, sentou na estação vazia ao lado da desenvolvedora sênior, a Marina. 34 anos, casada, sem filhos ainda, tentando engravidar há 2 anos. Gabriel chegou, ligou o notebook, cumprimentou todo mundo com um sorriso calmo demais e começou a codar. Às 10h43 da manhã, ele virou para Marina e disse, do nada, sem tirar os olhos da tela: "Parabéns pelo positivo, é menino." Marina congelou. Ela tinha feito o exame de sangue naquela mesma manhã, antes de vir para o trabalho. Ainda não tinha contado para ninguém, nem para o marido. Ela virou devagar e perguntou: "Como você sabe disso?" Gabriel apenas sorriu de canto e continuou digitando. No dia seguinte, ele falou com o analista de dados, o Rafael. Sua mãe vai ligar às 14h27 dizendo que o seu padrasto morreu. Foi infarto enquanto jogava baralho. Às 14h27 o telefone do Rafael tocou. Era a mãe chorando. O padrasto tinha caído da cadeira exatamente às 14h19. Na quarta-feira, foi a vez da estagiária de marketing, a Letícia. Hoje à noite você vai sonhar que está caindo de um prédio. Quando acordar, vai ter um arranhão no braço esquerdo. Não é coincidência. Letícia acordou às 4h12 gritando, com um arranhão de 12 centímetros no braço. Nenhum móvel perto da cama que justificasse. Em uma semana, Gabriel já tinha falado algo impossível para cada um dos 42 funcionários do andar. Datas de morte de parentes que ainda estavam vivos. Traições que ninguém suspeitava. Doenças que só seriam diagnosticadas meses depois. Sonhos da noite anterior, descritos com detalhes. E ele nunca errava. O pessoal começou a fazer testes. Escreveram perguntas em papel, dobraram, colocaram dentro de envelopes lacrados e entregaram para ele. Gabriel abria. Lia em voz alta a pergunta que ninguém tinha visto e respondia corretamente. Uma das perguntas era: qual foi o nome do meu primeiro cachorro que morreu quando eu tinha 7 anos? Ele respondeu sem hesitar: Pipoca. Morreu atropelado na frente da sua casa em 1998. Você chorou 3 dias. Era exato. Outro teste. Pediram para ele descrever o que cada pessoa estava vestindo por baixo da roupa. Ele descreveu peça por peça, até a cor da cueca e o modelo do sutiã. O clima mudou. As piadas pararam. As pessoas começaram a evitar olhar para ele. Alguém instalou uma câmera apontada para a estação dele 24 horas. Descobriram o mais perturbador. Gabriel nunca dormia, nunca. A câmera registrava 168 horas seguidas. Ele chegava às 7h59, sentava, codava sem parar, saía às 2h13 da manhã e voltava às 6h48, sem cochilos, sem encostar a cabeça, sem fechar os olhos por mais de 3 segundos. Os olhos sempre abertos, sempre atentos. Em outubro, ele começou a prever acidentes. Primeiro foi pequeno. Pedro, não pega o elevador 2 hoje às 11h05, o cabo vai estourar. Pedro riu e entrou no elevador 2 às 11h04. Às 11h05, o cabo se rompeu. O elevador caiu 4 andares. Pedro sobreviveu por milagre, com as 2 pernas quebradas. Depois foi a vez da Laura, do financeiro. Amanhã, 14h43, você vai cair da escada rolante do shopping enquanto estiver olhando o celular. Vai quebrar o pescoço. Laura marcou no celular.
14h43, não ir ao shopping. No dia seguinte, ela precisava mesmo passar no shopping para pegar um documento no cartório ao lado. Resolveu ir rápido, só subir a escada rolante olhando para o chão. Às 14h42, ela estava subindo. Às 14h43, tropeçou exatamente como ele descreveu. Caiu de cabeça, quebrou o pescoço na hora. Morreu. Morreu na hora. Depois da morte da Laura, o pânico tomou conta. A empresa tentou demitir o Gabriel. O RH chamou ele na sala. Gabriel, a partir de hoje seu estágio está encerrado. Ele sorriu. Calmo. Eu não trabalho aqui, nunca trabalhei. Vocês é que me chamaram. E saiu andando. Ninguém tentou impedir. No mesmo dia, alguém resolveu puxar o histórico dele no sistema. Não existia. Nenhum e-mail corporativo criado. Nenhum cadastro no portal do estagiário. Nenhum contrato assinado. Nenhum comprovante de matrícula na UFSC. Ele simplesmente apareceu um dia e todo mundo aceitou. A última gravação da câmera interna mostra Gabriel saindo do prédio às 2h13 da manhã seguinte à demissão. Ele para no hall, olha diretamente para a câmera e fala, sem microfone perto, mas a legenda automática captou perfeitamente. Dizem que filho tem que enterrar pai ou mãe, mas às vezes é o contrário. Às vezes o filho espera 20 anos para enterrar quem matou a mãe. No dia seguinte, uma funcionária antiga, a Cláudia, 58 anos, quase aposentando, teve um infarto fulminante no banheiro feminino. Quando abriram o armário dela para pegar os pertences, encontraram uma caixa velha de sapato. Dentro, recortes de jornal de 2003. Grávida de 8 meses, morre em acidente na obra da Nexlify. Marido desaparece. A foto da vítima, mesma fisionomia de Gabriel, só que mulher. O nome, Bianca dos Santos. Data de morte, 14 de novembro de 2003. Data de nascimento do bebê que ela carregava teria sido exatamente 20 anos antes da chegada do estagiário Gabriel. A empresa mudou de endereço em menos de um mês. O prédio antigo foi vendido. Quem ficou em Florianópolis ainda evita falar o nome dele. Mas quem trabalhou lá entre setembro e novembro de 2023 sabe. Gabriel não era estagiário. Gabriel não era vivo no sentido que a gente entende. Gabriel só estava terminando o que começou 20 anos antes. E até hoje, quem passa de carro pela SC 401 à noite, jura que vê um rapaz de mochila parado na calçada em frente ao prédio vazio, olhando para cima, olhando para as janelas do segundo andar, esperando. Essas foram as 3 histórias reais que chegaram aqui. Se você sente alguém te olhando agora, talvez não seja só impressão. Me conta nos comentários qual das 3 te deixou mais arrepiado. E se você já viveu algo assim com um colega, manda para o e-mail da descrição. Pode ser que a próxima história seja a sua. Esmaga o like se bateu medo de verdade. Se inscreve e ativa o sininho, porque semana que vem tem mais. E lembra, às vezes o maior pesadelo senta na cadeira ao seu lado. Até o próximo e boa sorte amanhã no trabalho.